Depressão, ansiedade e suicídio nos tempos modernos. Como você pode se ajudar? Esse tema é bastante excitante e hoje em dia todos nós estamos à volta com alguém com depressão, alguém com ansiedade, alguém que suicida e principalmente os transtornos dos tempos modernos. E como você pode se ajudar? Porque na realidade nós vamos nos ajudar. E aí, como terapeuta homeopata que somos, nós vamos fazer essa abordagem do ponto de vista da homeopatia e também do ponto de vista da doutrina espírita. É importante que a gente aborde e faça o link entre as duas. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente pode encontrar muita explicação de como a homeopatia funciona e como nós nos adoecemos do ponto de vista da homeopatia e do ponto de vista espírita. E aqui nós vamos fazer uma abordagem bastante singela, mas mostrando, segundo dados importantes que nós estudamos, para entender esse mecanismo desse adoecimento chamado depressão, ansiedade e suicídio. Então, Dr. J. Michaud e Dr. Max Tetot, que são médicos homeopatas franceses, identificaram ainda na década de 70 e 80 que a depressão é uma consequência da supressão de uma doença luética ou psicótica, portanto, levando a pessoa a um miasma mais complexo, o cancerinismo. Bom, miasma para a homeopatia são doenças psíquicas, que elas são classificadas em psora, psicose, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e DGO. Essas explicações você pode encontrar no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Mas em síntese, a gente vai entender, vamos fazer pequenas explicações para poder entender. Então, se você suprime uma doença, não trate de forma que ela seja eliminada em suas raízes mentais e emocionais. Elas então se transmutam no interior do nosso organismo, criando uma doença um pouco mais complexa. E aí, alguns autores homeopatas respeitáveis colocam que, além de você manter aquela doença escondida e somatizada com as outras que também estão lá internamente no nosso organismo, aí ela aparece um outro fator, aquela causada pela intoxicação por aquilo que você ingeriu para suprimir. E aí não podemos nem sonhar em suprimir com a homeopatia ou com os florais. Então toda vez que você suprime, por qualquer meio for, uma infecção ou inflamação de garganta, uma infecção em qualquer parte do sistema urinário ou reprodutor, ou uma sinusite, então essas doenças aqui, elas são polimiasmáticas. A infecção de garganta, ela é chamada uma doença classificada como doença luética. Como se a pessoa tivesse tido, em algum nível, físico ou psíquico, sífilis. Não se assuste com os nomes, apenas procure se inteirar, procure se entender, para que possa fazer, assim, um tratamento adequado. Se você uma infecção de urina, ela é bem classificada, está bem caracterizada, né, na classificação psicótica. Mas se ela chegar ao rim, ela torna-se luética. E a sinusite é polimiasmática, ela vai estar em todos os miasmas. Mas uma coisa interessante, quem tem sinusite tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe. Você desencadeará, se você teve alguma dessas doenças em nível físico, você desencadeará um processo de adoecimento mais complexo que te levará a uma expressão transcendente do adoecimento interno. Então, se você tem essas doenças, teve de alguma forma ou infecção de garganta, ou infecção de urina, ou sinusite, e você toma um remédio para suprimir, seja qual remédio for, é assim o entendimento de nomes exponenciais da homeopatia com os quais nós estudamos, principalmente J. Michaud e Max Tetot, e a gente vai vendo na prática, no nosso dia a dia que a gente trabalha, aí você começa a ter esse adoecimento mais complexo e mais transcendente. Ele já deixa de ser físico, ele passa a ter outras características. Nós vamos caminhando aqui ao longo do estudo, passo a passo, a gente vai tentar esclarecer, é muito complexo, mas a gente vai tentar esclarecer. Então, toda vez que você suprime, por qualquer meio que for, desculpe.
É importante lembrar que os adoecimentos se desenvolvem em cada pessoa segundo 3 aspectos. Então nós... Voltar aqui um tiquinho. Não quer voltar. Voltou. Então, esse adoecimento transcendente que a gente está falando aqui, ele está baseado em 3 aspectos importantes que você tem consigo mesmo, ou que a pessoa tem consigo mesma. O que ela traz de outras vidas. Eu não acredito em reencarnação. Aí nós temos, não é questão de acreditar, é questão de parar para pensar. Então você vai ver no livro Nosso Lar a conversa entre Lísias e André Luiz, quando ele fala que o André Luiz, por ter ingerido muita bebida alcoólica, ter tido hábitos dissolutos na área sexual, frequentando áreas de prostituição, ele adquiriu sífilis. E mais o álcool, que também é um agente luetizante, aí ele morre como se fosse por suicídio, embora foi uma doença. Mas uma doença que não precisava desenvolver naquele momento, mas desenvolveu devido aos seus abusos. Então, ninguém morre na hora certa, não. Todos nós temos mais ou menos um tempo de vida aqui na Terra. Mas se cometermos certos abusos, a gente morre antes. E aí, o Lísias disse para André Luiz que ele teria que, ao reencarnar, passar por um processo tal que ele ajudasse a evoluir aquelas microvidas, vamos dizer assim, que ele colocou em seu organismo na vida anterior e lhe causaram lesões. Isso quer dizer que ele vai nascer, vai reencarnar, segundo o que Lísias está dizendo para ele, vai reencarnar com certas predisposições baseado naquilo que ele lesou-se anteriormente. Não estou inventando nada, vai lá no capítulo. Não botei o capítulo aqui para a pessoa ler o livro todo até achar a parte que o Lísias mais o André Luiz estão conversando, para que você se intere da vida no além e se intere também desse diálogo. O que herda de seus pais, a genética ainda predomina para a grande maioria da humanidade. Por que eu não digo para todo mundo? Porque também no livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, Dona Laura, preparando o seu processo reencarnatório, ela pede aos mentores que intercedesse por ela e interferisse principalmente na sua herança genética, na qualidade do sangue, para que ela fosse poupada de algumas doenças genéticas da família. Então é possível? É possível para todo mundo? Não. É para alguns. Ela tinha praticamente 40 anos de trabalho no Nosso Lar. Aí ela tinha amigos que poderiam trabalhar e protegê-la nesse processo reencarnatório para ela sofrer menos os efeitos genéticos no seu processo de desenvolvimento na vida, aquilo que a família passaria para ela. Mas nem todos nós estamos dentro desse processo. Nem todos nós estamos em condições de receber essa ajuda. E às vezes, mesmo recebendo, ainda temos pequenas lesões. Vamos mais. O que a pessoa gera ou adquire, pelo que sente, pensa, fala e faz, pelo que ingere e tratamentos impróprios. No livro No Mundo Maior, o André Luiz nos aborda no capítulo 6, aí a gente diz o capítulo, nós temos ele postado no blog, que chama Kardec-Espiritismo, e ele também vai para o nosso site, kardecespiritismo.com.br. Então esse capítulo 6 do livro No Mundo Maior, e também nós temos um filme que chama Doenças Autoimunes. Coloca Gelson, doença autoimune, aí no YouTube você vai encontrar esse estudo, onde ele demonstra como que a partir das nossas ações nós geramos doenças complexas. E lá dá para entender que ele está colocando a gênese da AIDS, como que ela desenvolve em nossa estrutura psíquica para depois desenvolver nossa estrutura física. Então, determinadas coisas que a gente ingere pode criar doença, determinadas formas de pensamento que a gente adquire no dia a dia e aquilo que a gente sente com relação ao outro também nos gera doença. E aí, se você sente, se você pensa, se você faz e você fala, as coisas ficam bem complexas. Sentir, pensar, falar e fazer é um quarteto perigoso para nós.
E conforme a Terra vai evoluindo, o planeta Terra também está evoluindo no processo de evolução, não só os seres humanos. Aí a gente vai tendo novas formas das leis divinas nos pegar. Porque sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E para você ser perfeito, você tem que se corrigir. E para você se corrigir, você tem que passar por momentos de reflexão. Então são conjuntos de situações que te impulsionam. Dentro deste somatório transcendente, veremos a pessoa desenvolvendo alguns sintomas novos em nível mental, ou emocional, ou espiritual, culminando no sinal físico. Então, quando você chega a ter a doença do físico, você já teve ela em nível mental, em nível emocional e em nível espiritual. Aí, mas como é mental, como é emocional, como é espiritual? Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão gastaríamos muito tempo e a gente não chegaria ao objetivo. É importante a gente entender aqui que as doenças primeiro se desenvolvem em nível psíquico, para depois se desenvolverem em nível físico. Ansiedade é um sintoma essencialmente luético, mas na homeopatia ela pode ser subdividida em vários tipos de ansiedade, e a mais perigosa é a ansiedade de consciência, pois pode levar ao suicídio. Então, normalmente, quem tem ansiedade de consciência está intoxicado por ouro. Ele tem a sensação de cometer um grande erro e cria uma ansiedade muito grande achando que cometeu esse grande erro. Ou, às vezes, ele tem uma sensação de que ele era muito grande e ficou pequeno, socialmente falando. Então, ele pode cometer um suicídio. É muito comum ter suicídio em regiões onde se tem muito ouro no lençol freático, no subsolo. Aí a água está contaminada por ouro. Não é contaminado por ouro, seja lá e tirar um pedacinho de ouro, até aqui o pedacinho. Não, ela está com a energia do ouro, que é mais complexo. O suicídio é um dos principais sintomas de auro metálico, nátron sulfúrico, calcária sulfúrica. Só suicida-se quem está contaminado, pode ser física ou psiquicamente, por algumas dessas substâncias. Mudou toda a figura, né? Então, é possível tratar o suicida antes de suicidar. Lembrando que o suicida não conta que vai suicidar. E um dos fatores interessantes desse remédio. A calcária sulfúrica, ela tem a tendência a suicida por tristeza. O nátron sulfúrico, ele tem tendência a suicida porque ele lembra de uma vida passada que ele suicidou. Essa lembrança pode ser objetiva, real, ele lembrar fato por fato, ou ou abstrata, totalmente subjetiva. Ele chega e tem aqueles impulsos de suicídio, porque ele vê a cena que ele suicidou no passado, mas ele não consegue fazer uma tradução dela para o real. Então ele tem aquela compulsão de suicidar. É muito comum espíritos suicidas terem a sua reencarnação planejada para ele desencarnar antes da data que ele suicidou. Uma pessoa que suicida aos 40 anos, ele vai ter uma reencarnação para desencarnar até os 38, 39 anos, para ele não correr o risco de suicidar de novo. Que o Deepak Chopra ele chama de reflexo condicionado. Você passou por um momento de estresse, que ficou registrado, e ele conta lá o dia que o avião deu defeito. Então toda vez que ele levantava voo, ele achava que o avião ia cair, que o avião ia dar defeito, porque ele passou por um aperto nesse sentido, mas ele só passava por essa situação no mês de agosto, quando ele passou por esse aperto. Nos outros meses, passava desapercebido. Mas entrar no avião no mês de agosto, ele começava a sentir as angústias de um problema técnico no avião. Então, isso é um exemplo que a gente ouviu do Deepak Chopra, está relatando aqui agora. Então, esse é mais ou menos um reflexo condicionado. A pessoa suicidou, ele tem aquela tendência a suicidar de novo. A calcária sulfúrica tem poucos tratados de como que a pessoa tem um impulso de suicidar-se. E o ouro, a pessoa contaminada por ouro, ele não vai falar que tem vontade de suicidar, ele não fala que vai suicidar, ele simplesmente, de um dado momento, devido às situações mais adversas possíveis, não vou citar nenhum exemplo, porque falar de suicídio é uma coisa complexa, aí ele pega e suicida. E as pessoas ficam em choque, mas ele era tão feliz. E aí outro perigo, pessoas que estão sempre rindo, sempre sorrindo, tá sempre com aquele sorrisinho, tenham cuidado, que um dos sintomas de auro é estar sempre sorrindo, apesar da grande tristeza interna.
Aí você pode perguntar, e os terroristas? A grande maioria deles estão contaminados por essa substância, seja fisicamente ou psiquicamente, certo? Porque o impulso de suicidar é assim, e principalmente o Auron, ele vai para o suicídio para deixar uma marca. Estou suicidando porque minha mulher me traiu. Estou suicidando porque você falou mal de Allah e eu vou me explodir aqui para te explodir também. E aí vai as mais, com todo o respeito que temos pela religião islâmica, mas é um fato que a gente vê na mídia sempre, e a gente está citando aqui o exemplo. Então se eles tomarem Auron, não vão suicidar mais. Aí entra outro fatorzinho, que chama-se obsessão. Quando a gente tem um processo de adoecimento, por mais que a gente trate aquele adoecimento, a gente fica com o holograma dele. Ele fica lá, qualquer coisinha, ele starta novamente. Então a homeopatia não vai curar? Vai te curar. Você não vai ter aqueles impulsos mais. Mas, por outro lado, uma situação que te leve a reviver determinados sentimentos, determinados impulsos, aí você pode tomar esse ato. Sempre vamos ter que vigiar. É um fator nosso de sempre nos vigiar. Lógico, depois que você tomar o metálico, você vai sempre pensar de uma forma diferente de provocar morte. Você vai pensar sempre em valorizar a vida. Logicamente que o desequilíbrio psíquico, causado pelos mais diversos meios, leva a pessoa a atrair para junto de si espíritos de mesmo jaz, que podem agravar o quadro. Então, se você está intoxicado por alguma daquelas substâncias, você vai criar vínculo com espíritos que suicidaram. Você vai criar vínculos com espíritos contaminados por ouro, contaminados por calcária sulfúrica, contaminados por nato sulfúrico, sulfato de sódio e sulfato de cálcio. E aí a pessoa entra naquele processo de depressivo, de tristeza ou de ansiedade, e é isso que a gente tem que entender. Porque essa influenciação do espírito só ocorre porque ele tem um campo propício. E é aí que a homeopatia entra para alterar esse campo e tratar a pessoa e o espírito. Ah, mas que absurdo, a homeopatia vai tratar o espírito? Vai tratar o espírito, sim. Porque a homeopatia é um remédio energético, vibracional ou quântico, com o nome que você der, mas ele não é físico. Físico ele é a água e o álcool. A substância, o princípio ativo, a partir do CH15, a partir do CH12, né, principalmente, só tem energia daquela substância, não tem mais matéria nenhuma da substância. CH12 significa que o material foi diluído 100 vezes a partir de 1%. Sempre com cada diluição pegando 1% do vidro anterior, da diluição anterior. E aí chega a 12ª diluição. Então da 12ª em diante não tem mais substância química. E aí vai interferir no seu campo psíquico, na sua aura. Se você for lá no livro dos Gelson, traço, livro dos médios, introdução, aí a gente explica a aura, tem um desenhozinho da aura bonito lá do livro da Bárbara Breno, para você poder entender. Que nesse caso sugere esse tratamento, que a gente está se referindo aqui, a influenciação dos espíritos. Então nós entendemos também a necessidade de fazer um tratamento espiritual. De novo, eu não acredito, eu não aceito, porque eu não sou espírita, eu não acredito em nada disso. Compreendo a sua dificuldade, mas compreendo também a sua necessidade. E por bom senso você comece a entender a doutrina espírita, porque ela vai te ajudar, vai clarear campos maravilhosos para você. Em nível mental, em nível espiritual, em nível psíquico. A vontade ativa de cada um é fundamental para a mudança de conduta, mas nem todos conseguem vencer a si mesmos em suas limitações. Portanto, as ajudas existem, sejam elas espirituais ou por remédios energéticos e naturais. Então todos nós precisamos de mudar de conduta, mas normalmente nós precisamos de uma ajuda. Pouquíssimos de nós vamos estalar o dedo e vamos nos melhorar. Aí tem gente que fala assim, mas evolução não dá salto? Mas aí existe o outro problema. Você tem certeza que o seu nível evolutivo está num padrão de vida que você está levando, em termos espirituais, falando em termos espirituais,
ou está inferior. Você precisa de se melhorar um pouco mais para você chegar no seu patamar de evolução, no patamar de evolução dos seus amigos espirituais. Aí você tem que subir uns 10 degraus para chegar até ele. E até eles, né, os seus amigos espirituais que tanto trabalham pelo seu processo evolutivo aqui na Terra. Aí você tem que chegar naqueles 10 degraus e a partir dali começar uma nova caminhada, um novo esforço. Cuidado, não se acomode achando que você está muito bem não, porque de repente você está aquém daquilo que você deveria estar pelo seu próprio nível evolutivo. Então os remédios energéticos e naturais, assim como outros tratamentos energéticos e naturais, principalmente aqueles que nos induzem mentalmente a estarmos melhores, a nos sentirmos melhores, vai ser de extrema importância nesse processo de reabilitação. E lembrando que o melhor remédio para reabilitar nossa consciência, realinhá-la com o bem, chama-se Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o Evangelho de Jesus explicado para que você possa entender melhor esse processo de melhoria, esse processo de aperfeiçoamento. Mas a reação de cada um deve primar pela evangelização de seus sentimentos, para que os efeitos nocivos das intoxicações sejam superados, pois sempre fica o holograma do que você vivenciou. Certa vez ouvindo um grande líder mundial dar uma entrevista, e perguntaram a ele sobre se ele ainda era aquela pessoa que ele tinha sido no passado, da função que ele tinha exercido. E ele disse, há bastante tempo eu tenho outro trabalho. Hoje eu tenho outro trabalho, há bastante tempo eu tenho outro. Mas sempre levamos conosco um pouco do que fomos. Olha que coisa interessante. Sempre levamos conosco um pouco do que fomos. Então nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atento, sempre buscando nos evangelizar, porque quando a gente se evangeliza, a gente dá um passo à frente. Quando a gente se evangeliza, a gente começa a compreender a vida por um outro prisma. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus explicado pela visão dos Espíritos, ele nos amplia o campo de entendimento, principalmente nos levando a refletir na vida espiritual, nos processos reencarnatórios, na reencarnação, e a partir dali nos dá nova forma de entender a vida, novas formas de refletirmos sobre a grandeza da vida. Estamos na era do Espírito e a necessidade de todos nós entendermos e buscarmos os tratamentos energéticos naturais na restauração da saúde humana e do meio ambiente. Então, já compreendemos que estamos no século XXI, que é o século do Espírito, das coisas transcendentes, da era da física quântica, que já começou já há 50 anos, quando Einstein começou com a teoria da relatividade. Então tudo nessa vida é relativo. Nós estamos nessa era da relatividade. Eu estou hoje nessa posição, amanhã estarei em outra. E assim, sucessivamente, sempre buscando o aperfeiçoamento, sempre buscando a nossa evolução. Isso é importante, é de suma importância para a nossa caminhada. E aí, nós precisamos entender os tratamentos energéticos naturais, principalmente a homeopatia e os florais, que vai nos dar uma grande base para nosso processo de mudança, para o nosso ponto de mutação espiritual. Faz uma grande diferença uma dose de homeopatia, uma dose de floral. É muito comum quando a gente começa a tratar uma pessoa, alguns dos familiares chegam para a gente e falam assim, o que você fez? Não reconheço mais essa pessoa dentro da família, ela mudou muita coisa. Isso é importante para nós. Fazer esse processo de mudança íntima, mudança dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa fala, das nossas ações. Isso é importante. Então nós temos aí como referência, já falamos no livro aqui antes, homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, diátese homeopática, ensino superior de homeopatia, organônio da arte de curar. Então todos esses livros são de grande importância para todos nós refletirmos e aprendermos um pouco mais sobre esses processos de adoecimento do nosso, que culminam nessa grande miséria humana, que é a depressão, que é a ansiedade. E a ansiedade tem outro fator da ansiedade é complicado, é a contaminação por mercúrio. Porque 99% dos ansiosos
são contaminados por mercúrio. Que aí vai ter enlatados, vai ter nas vacinas. Aí você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar várias fontes de contaminação por mercúrio. E para descontaminar do mercúrio, é só a homeopatia que vai te ajudar. Aí descontaminou, acaba a ansiedade, acaba a insônia, acaba as iras, as raivas, né? Logicamente vai acabar não seria bem o termo, né? Vamos falar, reduz-se a ansiedade, reduz-se as iras, as raivas, e você passa a levar uma vida bem mais saudável, bem mais tranquila. E aqui nós vamos ver algumas partes do organon interessantes que o Hahnemann nos coloca. No estado de saúde do indivíduo, reina de modo absoluto o perispírito, que é composto... Aí nós vamos fazer uma observação. Nós fizemos uma reescrita do parágrafo, trazendo para a linguagem atual. Não mudamos o sentido do parágrafo. Trocamos princípio vital por perispírito, trocamos parte material, explicamos que essa parte material é fluídico, né, vibracional, é quântico, é energético. Então vamos lá. No estado de saúde humano, reina de modo absoluto o perispírito, que é composto pelos corpos sutis, sendo de tipo imaterial, pois é fluídico ou vibracional, ou energético, ou quântico, ou de matéria psi. Ele anima o corpo físico material, de forma dinâmica, mantendo todas as suas partes em processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções. Então, se nós estamos saudáveis, o nosso espírito, através do perispírito, organiza todo o nosso funcionamento do organismo. Tudo vai funcionar. Saiu o espírito, morreu, né? De maneira que nosso espírito racional, que nele habita, que habita o corpo físico, possa servir-se livremente desse instrumento vivo e sadio para o mais elevado objetivo de sua existência. Aí muita gente no meio espírita fala assim, mas o Chico Xavier era doente? Muito doente? E como você explica isso se ele produziu grandes obras no meio espírita? Ele não era doente. Ele apenas limpava o mais possível o seu espírito através do corpo. E por que ele não quis tomar homeopatia? Não quis tomar homeopatia porque dentro daquele momento, daquela época, era daquele jeito. Hoje as coisas mudaram. Nós temos que readaptar, nós temos que rever. Ah, mas eu não acredito na homeopatia. Tudo bem. Então eu sou mentiroso? Por eu acreditar na homeopatia, está mostrando para você que a homeopatia pode te ajudar? Aí são os julgamentos, né? E aí eu digo para vocês que hoje com 51 anos eu tenho mais saúde do que quando tinha 20. Por uma série de situações. No parágrafo 14, o Hahnemann diz o seguinte: tudo que existe de manifestação patológica no interior do homem, com suas alterações mórbidas, visíveis e suscetíveis de serem curadas, são reveladas ao homeopata criterioso e observador através de sinais e sintomas do adoecimento que, de acordo com a infinita bondade do onisciente, preservador da vida dos homens. Então, ele já reconhece o poder de Deus. Hahnemann era um médico especial. Eu o considero como o maior médico que já teve na Terra. Ah, mas Jesus foi um grande médico de alma. Sim, mas Jesus é Jesus, não vamos comparar Jesus com ninguém. Então, de todos aqueles que destacaram na área médica, Hahnemann foi inigualável. Um espírito sublime, um espírito extremamente superior que trouxe essa maravilha para nós que é a homeopatia. Então, tudo que temos de adoecimento está internamente na nossa estrutura psíquica. Isso é importante a gente ver. Não no corpo físico. Porque se você tem um problema na pele, ele está na estrutura psíquica. Esse internamente... Tá, não é aqui que está falando internamente. Não. Então, essa condição de adoecimento do psiquismo, que alguns livros falam internamente, a gente tem que entender que a estrutura psíquica, ela está dentro do nosso corpo e estende para fora do nosso corpo. Conforme a gente falou, dá uma olhadinha lá no livro dos médios, introdução, que a gente faz essa explicação. 216. São comuns os casos em que
As chamadas doenças físicas que ameaçam matar, como por exemplo a supuração do pulmão ou a degeneração de qualquer órgão essencial ou qualquer adoecimento interno, aparentemente agudo, ou uma febre puerperal, etc., elas degeneram-se em loucura, em uma espécie de melancolia ou mania mediante a rápida intensificação dos sintomas mentais presentes até então, de forma mais branda, fazendo com que desapareça todo possível risco de vida gerado pelos sintomas físicos. Olha que homem maravilhoso esse Hahnemann. Descobrir isso ali. Você tem uma lesão violenta numa parte do organismo. Se você usar qualquer meio que for possível para fazer aquilo sumir, os seus padrões mentais, seus sintomas mentais, todos ficarão alterados. Seu emocional também ficará alterado. E aquela doença some. Mas o terapeuta que souber a homeopatia, ele vai chegar lá e vai entender esse processo. Portanto, quando a gente fala em tratamento de miasmas, é muito mais seguro do que você tratar a pessoa daquilo que você está vendo naquele momento. Porque se ela conta para você que ela já teve uma infecção pulmonar grave, tipo pneumonia, ou bronquite, e hoje não tem mais, e hoje ela é ansiosa, tensa, tem dor nas juntas, aí você já sabe que ela teve aquela doença pulmonar lá atrás e que repercutiu aqui na frente. Então você tem que tratar como se aquela doença antiga fosse ativa para você chegar ao momento aqui na frente. Aí nós temos nosso curso, visita o nosso site csterapias.com.br, interage lá com a gente, veja como você pode aprender um pouco mais da homeopatia, entender como que é esse processo de tratamento dinâmico e moderno. Sendo que esses melhoram ou diminuem muito até quase atingir um aparente estado de saúde física. Lembra que ele fala aparente. A ponto de sua presença constante e velada só poder ser detectada por um homeopata persistente, observador e perspicaz. Se o cliente não relata para o homeopata aquilo que ele tem, aquilo que ele sente, ou aquelas doenças internas que ele possui, ele não vai conseguir tratar tão facilmente. A menos que ele seja bem arguto, bem perspicaz, para perceber que ele teve alguma doença que foi suprimida. Mas quando a gente entende miasma, quando a pessoa chega para a gente relatando seus sintomas mentais graves, a gente já enquadra ele dentro do miasma e a gente já sabe que ele teve alguma doença lá atrás. Aí, você já teve bronquite, já teve infecção de garganta, já teve infecção de urina, já teve gastrite. Uma dessas a pessoa vai responder que sim. Porque essas doenças têm um ciclo que muito bem perceptível. Quem tem infecção de garganta repetitivas vai ter problema de rins e vai ter problema de coração. Ou vai ter problema de coração e depois de rins. Então tem que tratar o agente causador, que ao entender da homeopatia, ele é psíquico, ele está em nível mental, está em nível emocional. Dessa maneira, estes adoecimentos acabam se tornando parciais, uma espécie de adoecimento local em que o sintoma do distúrbio, o momento emocional, a princípio muito suave, aumenta a ponto de transformar-se no sintoma principal, ocupando a maior parte do tempo. Então, você suprimiu uma doença com alguma técnica supressora, não importa qual, aquela doença vai para nível mentoemocional mais complexo, mais complicado e ocupa ali a maior parte do tempo. Então, uma das formas de estar manifestando o adoecimento é através dos sintomas mentais e emocionais, certo? Ou seja, os miasmas, ou a doença física, na homeopatia é chamada de diátese. O lugar dos outros sintomas físicos cuja intensidade ele atenua de maneira paliativa, desse modo, podemos dizer que as afecções dos órgãos físicos maiores e mais importantes são como que conduzidas e transferidas para os órgãos dos corpos sutis, criando os sintomas subjetivos, os mentais e emocionais, jamais atingidos e atingíveis pelos bisturis humanos, tal como o conhecemos. Olha que chique! Tal como o conhecemos, quer dizer, lá na frente pode ter uma coisa diferente, que a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo cirurgia espiritual. Não vou entrar no mérito.
Então, já não é o bisturi humano, mas também é um bisturi intermediário, né? Porque o médium, ele oferece o ectoplasma, o espírito materializa um bisturi fluídico e faz o trabalho que tem que ser feito. Na internet tem vários filmes mostrando cirurgia espiritual, cada uma com a sua particularidade, cada uma com os seus detalhes. Respeitemo-las. E aí, se você quer saber um pouco mais sobre homeopatia, visita o nosso site csterapias.com.br. Consciência e Saber Terapias. Então, a ansiedade é fruto de intoxicações maiores a partir de uma intoxicação menor. A depressão, idem, de uma forma muito mais grave, muito mais complexa. E a tendência ao suicídio é normalmente a pessoa vai ter um grande componente de contaminação por ouro, natro sulfúrico, calcária sulfúrica, os nomes do remédio. Não vou dizer qual o CH, não adianta querer chegar na farmácia e comprar sem falar o CH. Procure um terapeuta, procure se inteirar, procure conhecer a homeopatia, procure estudar a homeopatia, porque um remédio pode levar a outro e se você não for terapeuta, você não vai saber sair da situação. Então, é relativamente fácil de tratar tanto a ansiedade. A ansiedade é muito fácil de tratar, realmente ela é mais simples. A depressão é mais complexa, mas vai ser perfeitamente tratável, embora existam os fatores obsessão. Esse precisa, logicamente, do tratamento espiritual. Mas aí tem o a mais. Cada um tem seu livre-arbítrio, tem seu caminhar. Nós não podemos aqui forçar você a acreditar da forma com que a gente acredita. A gente não pode forçar você a tomar ações do jeito que nós tomaríamos ou tomamos. Mas você vai começar a pensar, vai começar a avaliar e vai, quem sabe, procurar uma casa espírita que te dê apoio, que te dê orientação. E muitas das vezes você nem precisa da desobsessão, você precisa da orientação. Agora, a homeopatia sempre vai ser um componente extremamente útil e extremamente relevante para resolver esse problema, essas tendências, a depressão e ao suicídio.